Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o grande potencial dos juros compostos. Graças a ele, investir o seu dinheiro é o melhor jeito para viver de renda. São juros compostos que vão fazer seu dinheiro crescer cada vez mais, até o ponto que você tem um patrimônio tão grande que você só vive da renda que vem dele. Imagine não precisar mais de trabalhar se você não quiser, ou pelo menos trabalhar só naquilo que você realmente gosta. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo para você colocar o seu dinheiro para render, para gerar esse patrimônio, aproveitando ao máximo o poder dos juros compostos. Colocar os juros compostos a seu favor. Eu vou explicar direitinho o que são juros compostos e por que você precisa entender como eles podem mudar a sua vida. Um pequeno passo hoje vai garantir a sua aposentadoria, vai garantir que você conquiste todos os seus objetivos lá na frente, beleza? Nesse canal aqui eu falo sobre educação financeira e investimentos. Se você é novo ou nova por aqui, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações, que toda semana eu tô aqui trazendo conteúdo novo para você. Então, a primeira coisa que eu quero te explicar é o que são juros compostos e por que eles têm tanto poder. Vamos fazer uma analogia com uma árvore para facilitar o entendimento. Imagine que você planta uma árvore frutífera. Com o tempo, essa árvore cresce e produz sementes. Com essas sementes, você pode plantar mais árvores frutíferas. Com o passar do tempo, essas novas árvores também crescem, produzem sementes e você pode plantar mais e mais árvores. E esse ciclo vai se repetindo. Assim, plantando uma única árvore hoje, ao longo do tempo, você pode transformar ela em uma floresta inteira. Do mesmo jeito também funcionam os juros compostos nos investimentos. O dinheiro que você investe é como a semente que cresce e se multiplica ao longo do tempo. Os juros compostos fazem com que o seu dinheiro vá aumentando tanto que é como uma floresta que vai crescendo sem parar. O que faz os juros compostos serem tão incríveis nos investimentos é esse poder de crescimento contínuo. Conforme o tempo passa e os juros são calculados sobre o dinheiro que já ganhamos, o nosso capital começa a multiplicar cada vez mais rápido e de forma consistente. Isso resulta em um patrimônio significativo ao longo dos anos. Por isso, é super importante entender e aproveitar essa força dos juros compostos para alcançar os nossos objetivos financeiros. Bom, vamos agora entender como se beneficiar dos juros compostos através dos investimentos. Matematicamente, temos 3 fatores que entram na conta dos juros compostos. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro, temos o capital, ou seja, o quanto de dinheiro você vai investir. É a grana que você tem disponível para investir todo mês. Segundo, é a taxa que representa a rentabilidade dos investimentos. É a porcentagem que o seu dinheiro vai render ao longo do tempo. E o terceiro fator é o tempo. É por quanto tempo você pode deixar o seu dinheiro investido até alcançar o patrimônio que você quer. Então são 3 coisas importantes. O dinheiro que você investe, que é o capital, a porcentagem que ele rende, que é a taxa, e o tempo que você deixa o seu dinheiro investido. Já já eu vou te mostrar uma simulação super simples aqui na tela do meu computador. Com ela você vai entender como poupando e investindo todos os meses é possível se tornar um milionário, por exemplo, se você quiser. Os juros compostos têm um papel extremamente significativo nas nossas vidas, tanto a nosso favor, quando a gente investe dinheiro, e por outro lado contra, se não tomarmos cuidado ao pegarmos dinheiro emprestado, como é o caso de financiamentos caros, como de uma casa, um automóvel, ou até mesmo compras de eletrodomésticos. Ou se a gente só pagar aquele mínimo do cartão de crédito. Os juros compostos podem atuar contra você. Nesses casos, as dívidas vão se acumulando rapidamente e aí você pode acabar pagando muito mais do que o valor inicial que você comprou. Uma vez eu peguei 14 mil reais para complementar a compra do meu primeiro carro. Isso aconteceu lá em 2009 e eu era funcionária de um banco. Então eu tinha até um desconto maior na taxa de juros do que os clientes em geral. E pensei que seria uma ótima oportunidade. Esse financiamento eu tinha feito ele para pagar em 60 meses, ou seja, 5 anos. Era meu primeiro emprego, eu ganhava pouco, trabalhava longe de casa e precisava do carro. Gente, mas quando eu fui fazer o cálculo do valor total que eu ia pagar no final desse financiamento,
Eu achei muito caro. Eu estava aqui tentando lembrar os valores bem certinho para passar para vocês e eu fui pesquisar no meu e-mail. E não é que eu achei o meu contrato da época, então eu vou te passar certinho como foi feito o meu financiamento do carro. Como foi em 2009, a taxa Selic, que é a nossa taxa de juros base, na época, olhando aqui pelo site do Banco Central, a gente vê que estava em torno de 10% ao ano, até menor do que está agora, em agosto de 2023, que está em 13,25% ao ano. E por que eu estou falando da taxa Selic? Porque ela tem um papel crucial na determinação das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras nas suas operações de crédito. Quando a taxa Selic está alta, as taxas de juros de empréstimos e financiamentos também tendem a ser elevadas, tornando o crédito mais caro. Então, na época do meu empréstimo, a taxa Selic era mais baixa do que a gente está vivendo nesse momento. Olha só aqui. Eu peguei R$14.000 com uma taxa de juros de 1,25 ao mês. Minha parcela ficou em R$339,92. Vou arredondar para 340 para ficar mais fácil de explicar. Comecei a pagar, tudo certo. E depois de alguns meses pagando, eu percebi que meu saldo devedor diminuía muito pouco. Aí eu fui fazer o cálculo de quanto eu ia pagar no final de 60 meses e dava cerca de R$20.000. Ou seja, eu ia pagar R$6.000 só de juros. Era quase metade do valor do meu empréstimo. Aí eu fui analisar certinho o contrato e, gente, tem tudo lá, explicadinho. É que às vezes a gente não vê e até se sente meio que enganado pelo banco. Mas no meu caso, eles me informaram tudo. Eu recebi uma planilha mostrando certinho como funcionava o valor das minhas prestações. E olha isso! Nos primeiros meses eu pagava mais juros do que amortizava meu saldo devedor. Depois de 9 meses pagando R$340 por mês, ou seja, eu tinha pago R$3.000 e ainda devia R$12.760, então só tinha amortizado R$1.240 no meu saldo devedor. Foi aí que eu comecei a perceber o poder dos juros compostos, mas infelizmente, nesse caso, eu não estava usando ele a meu favor. Acabei antecipando o pagamento da dívida para não pagar tantos juros. Por isso, é fundamental a gente entender como os juros compostos funcionam e como utilizar ele a nosso favor quando a gente investe, ao mesmo tempo em que a gente precisa ter consciência dos riscos quando a gente pensa em fazer dívidas que envolvam juros compostos elevados, como é o caso do meu primeiro carro, porque os juros podem agir contra você. Tendo essa consciência, a gente pode tomar decisões financeiras mais inteligentes, então fica muito ligado nisso. E uma coisa que muita gente tem dúvida é da diferença de juros simples e juros compostos. Sabe aquela aulinha de matemática que a gente achou que era só teoria? Pois é, você vai ver a aplicação dela na prática aqui agora. Vou compartilhar minha tela que eu preparei uma planilha para te mostrar. Então olha só, pessoal, muito simples. Pensa comigo. Se você tem R$500 para investir uma vez só no ano 1 e tem um retorno anual de 12% ao ano, por exemplo, isso quer dizer que desses R$500 você vai ter de rendimento R$60, que é de 12%. Então, de 500 no total, no final do ano, você vai ter R$560. Isso no juros simples. Vamos lá para o ano 2, lembrando que você só fez um aporte único de R$500 lá no primeiro mês do primeiro ano. No segundo ano, o que vai acontecer? São os mesmos R$500. Você não colocou R$500 novos, continua sendo 12% de rentabilidade. Nessa simulação, portanto, mais R$60. Chega nesse momento, você vai ter R$620. E olha só a grande diferença que são os juros compostos. São os mesmos 500 investidos lá no mês 1. Rendeu R$560 no primeiro ano. Só que no segundo ano, o que muda é aqui, ó. Em vez de render em cima dos 500 iniciais daquele patrimônio que você investiu no começo, agora vai render em cima do patrimônio já com rendimento do ano 1. Nesse caso, então, R$560. Você vai ver que no ano 2, portanto, não é mais 620. Agora já são R$627,20. Ou seja, aquela primeira rentabilidade, ela vai criando uma bola de neve positiva e aumentando muito o lucro. Parece pouco aqui no ano 2, mas é que eu queria mostrar a teoria para você. E agora eu vou simular com mais anos aqui, porque você vai ver que esse valor cresce demais. Aqui nessa tabela, vou até jogar bastante aqui para baixo, ó, vamos ver. No ano 30, você teria com juros compostos quase R$15.000.
E se fosse juros simples, seria R$ 2.300. Viu só? E quando a gente pega empréstimo, eles aplicam juros compostos também, viu? Você está entendendo? Então o rendimento ele vai sendo automaticamente reaplicado e isso vai crescendo muito, é exponencial. E além disso, dentro das variáveis que eu falei lá no começo, se você investir todo mês, que eu vou te mostrar daqui a pouco, você vai fazer crescer demais o seu patrimônio. Nesse exemplo que eu dei, você investiu apenas R$ 500 uma só vez. Se você investisse mais do que R$ 500, esse valor também cresceria muito. E se todos os meses você fizer mais aportes de R$ 500, por exemplo, isso aí aumentar muito o seu patrimônio no tempo. E agora eu vou te mostrar essas outras simulações. Olha só que legal! Nessa primeira simulação, imagina que você investe R$ 500 ao longo de 10 anos. A rentabilidade mensal que eu coloquei aqui de 1% ao mês, que considerando a nossa taxa Selic do momento atual, que está em 3,25% ao ano, é tranquilo até mesmo em investimentos bem conservadores como a renda fixa. Mas pensa comigo, R$ 500 por mês então, depois de 10 anos, daria um total de R$ 116.169,54. Essa seria a primeira simulação. Ah, detalhe! Essa planilha aqui está disponível para você, é gratuita. Vou deixar o link para você aqui na descrição. Você pode baixar e fazer todas as simulações que você quiser. Aconselho que você use porque é muito importante. Agora eu vou fazer mais uma simulação aqui para você. Vamos colocar aqui que você vai ficar com esse dinheiro investido aí durante 20 anos, por exemplo. Olha só o impacto então, com 20 anos, que você teria aproximadamente R$ 500 mil. Já começou a ver a grande diferença? Nós dobramos o tempo, mas o capital é 4 vezes maior. Então, olha o poder dos juros compostos, o poder do dinheiro no tempo. Isso é muito importante. Se a gente pensar em 30 anos, você teria 1,76 milhões de reais, mesmo tendo investido apenas 180 mil. Então, olha que absurdo de rentabilidade. Comparado a 20 anos, são 10 anos a mais, ou 50% a mais o tempo, mas o resultado do capital é 300% maior. Viu só que já passou de R$ 1 milhão? E esse caminho ele é totalmente possível. Poupar e investir todos os meses é o segredo do sucesso. Mas como que você consegue 1% de rentabilidade ao mês? Porque a taxa Selic que eu te falei, deu para ver que ela varia ao longo do tempo. Como quando eu fiz meu empréstimo, ela estava em torno de 10% ao ano. E agora ela está em 13,25% ao ano. Aí o ideal não é fazer um investimento único, mas se você montar uma carteira de investimentos diversificada, com ações, fundos imobiliários, tesouro direto, é totalmente possível. E aí você não vai ter 1% de rentabilidade ao mês que nem um reloginho. Tem mês que pode render 0,8%, outro mês 1,5%, varia. Então, no longo prazo, com uma carteira bem diversificada, é possível ter uma rentabilidade bem interessante. Outro ponto super importante é a inflação no período. Inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Ela afeta o poder de compra do nosso dinheiro ao longo do tempo. Sabe quando aquele pacote de arroz que você costumava comprar por R$ 20 agora já custa R$ 25? Isso é a inflação em ação. Então você tem sempre que aumentar um pouquinho o seu aporte ano a ano para você não sentir esse efeito negativo da inflação, tá bom? Se a inflação for de 5% no ano, por exemplo, ano que vem você vai aumentando os seus aportes. Ao invés de R$ 500, você coloca R$ 525. Então você aumenta sempre ali o seu aporte mensal, corrigindo a inflação pelo menos uma vez por ano, beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi sobre investir melhor o seu dinheiro e fazer essa máquina andar a seu favor. Os juros compostos é o segredo aí do investidor, da investidora, porque viver de renda é possível sim, ok? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Meu nome é Nayara Esbir, um abraço para você e até o próximo vídeo.